Vou falar aqui um pouquinho dos contras que eu encontrei, tá, no meu dia a dia como QA. É muito importante que vocês entendam que esses contras aconteceram mais provavelmente por causa da empresa e não necessariamente por ser um QA ou não, ok? Então, deixa eu trazer aqui para vocês. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que é o que mais me machuca, esse daqui é difícil de lidar, que é justamente o motivo pela qual a Lume existe. Então eu criei basicamente uma empresa, né, um canal de qualidade por causa desse problema, que é justamente não ter conteúdo suficiente para QA. Galera, existe conteúdo sim para QA, tanto no YouTube quanto para artigos. Você vai encontrar muita coisa na internet, respostas, tem bastante blog também. Porém, galera, QA tem muito menos conteúdo do que, por exemplo, um desenvolvedor teria. Um desenvolvedor é muito mais fácil você saber como funciona a carreira de um desenvolvedor, como começar, quais tecnologias usar, você vai achar bons canais, sabe? Eu sei que tem tanto no Brasil quanto fora, tá? Eu vou só falar por enquanto do Brasil. No Brasil tem uma porrada de canal incrível para desenvolvimento, inclusive até mesmo caso você seja QA e queira aprender mais sobre desenvolvimento, que são incríveis, tá, galera? Porém, se você for ver para QA, principalmente brasileiro, nossa, galera, eu tive muita dificuldade para achar conteúdos, não só conteúdos que tenham informação, né? Porque sim, tem conteúdos aí de QA que tem informação pra caramba, tanto no Brasil quanto no mundo, porém, conteúdos legais de ver, sabe? Por isso que eu tento trazer, assim, uma coisa, né? A gente, né, do time da Lumistech, a gente sempre tenta trazer uma coisa mais humorada, fazer algumas piadas de vez em quando, porque justamente achar conteúdo de QA é muito difícil. Inclusive, essa falta de conteúdo, essa falta de fomentação dentro da área de QA, né, em relação a serviço, né, esse marketing pessoal do próprio QA, é tão baixo que é justamente por isso que tem muita gente que nem sabe o que é QA. Tem gente que trabalha com desenvolvimento e nunca ouviu falar de QA, ou não sabe para que serve, não sabe como funciona, sabe? E isso vem justamente por causa dessa falta de fomentação de conteúdo. É justamente uma das coisas que a Lume tenta trazer sempre, que são conteúdos legais, que são divertidos, que as pessoas podem compartilhar. Então, isso para mim é o maior problema. Isso faz com que a gente não tenha tanto conteúdo legal assim para iniciantes, ou até mesmo conteúdo que seja interessante para todo mundo, né, que trabalha na área de tecnologia, até mesmo os desenvolvedores querem aprender um pouco de QA. Então, tem pouquíssimo conteúdo e eu acho que isso tem que aumentar, tá bom? E, na verdade, mesmo que tenha bastante, eu vou achar que tem pouco, porque QA tem que ser falado mesmo, é uma área incrível, ok? Eu tô nos contras e falando coisa boa, galera, meu Deus do céu. Bem, esse problema que eu comecei a mencionar agora, ele vai diretamente para outro problema. Acaba existindo um preconceito na área de QA. Time, como eu já mencionei, QA não tem um conteúdo super espalhado pela internet, não é todo mundo que conhece sobre QA. E é justamente por isso que existem algumas empresas, algumas pessoas que trabalham às vezes com desenvolvimento ou com tecnologia, que acham que QA não é algo que necessariamente uma empresa precisa ter. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, sabe? Por causa dessa falta de conteúdo, dessa falta de fomentação dentro da área de QA, né? Das pessoas conhecerem mais sobre qualidade, entenderem como funciona o processo de qualidade e quão importante é o trabalho de um QA dentro de um projeto, dentro de uma empresa, a gente acaba tendo esses olhares tortos muitos de vez em quando, sabe? Às vezes, quantas vezes eu não passei por uma empresa que de vez em quando o desenvolvedor olhava com uma cara, não uma cara torta, mas ele simplesmente não achava que eu era capaz de entender certas coisas, sabe? Ele achava que eu não entendia código, ele achava que eu não entendia o que significava, por exemplo, uma API ou como funcionava um microserviço. É muito comum isso acontecer, tá, galera? E mesmo que você seja sênior, no meu caso, tá? Eu passo por esses tipos de aprovações, né, pelos desenvolvedores justamente por causa dessa falta de fomentação, dessa falta das pessoas entenderem, porque muitos times acabam não tendo QA e ele acaba pensando assim, poxa, então pra que serve o QA? Pra que eu vou querer ter um QA no meu time se no meu time que eu trabalhava funcionava, sabe? Então, é muito interessante essa ligação que essas duas coisas têm e é justamente uma das coisas que a Lumistech tá tentando fazer, né? Mostrar que QA também coda, QA também trabalha com desenvolvimento, QA também trabalha com processo, entende de ágil, entende de teste, entende de desenvolvimento. Tudo isso é extremamente importante. É justamente isso que a gente da Lumistech tenta trazer aí para todo mundo. Mostrar o quão o QA é importante para as empresas e também para mostrar também para você que quer se tornar um QA o quão importante você pode ser para uma empresa, ok?